José do Egito foi uma figura icônica do Antigo Testamento, conhecido pelos seus sonhos proféticos e por sua inabalável confiança em Deus. Nascido uma família de 13 irmãos, e sendo o preferido de seu pai, Jacó, José logo despertou a ira e inveja de seus irmãos, resultando em uma saga de vida incrível, que o levou do abismo de um poço à grandiosidade do poder egípcio. O talento de José de interpretar sonhos deu início à sua impressionante jornada. Primeiro como um escravo vendido por seus próprios irmãos, e depois como um prisioneiro acusado injustamente. Através dessas adversidades que José se destaca, sua fé em Deus inabalável e seu caráter incorruptível o conduzem a um surpreendente despertar de prosperidade e poder no Egito. A história de José do Egito mostra a virtude da perseverança, a importância da confiança em Deus e o poder do perdão. Ela conta a história de um homem que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu a sua fé, e cuja vida exemplifica a verdade de que Deus pode transformar as circunstâncias mais sombrias em luz resplandecente. A vida de José é uma jornada de fé emocionante, cheia de lições valiosas que ressoam até os dias de hoje. De todos os 13 filhos de Jacó, José era um dos mais novos. A Bíblia relata que José era, de fato, o filho preferido de José, ao ponto de presenteá-lo com uma bela túnica, item valioso na antiguidade. José era filho de Raquel, e seus irmãos o invejavam, pois viam que Jacó o tratava de forma especial. Além de ser um jovem talentoso, sabendo escrever e fazer contas, Deus concedeu a José a capacidade de ter sonhos proféticos, que revelavam um futuro distante. Jacó teve 2 sonhos significativos mencionados na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 37, José sonhou que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. No entanto, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. No segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Para todos os irmãos, isso era uma afronta. Como que um filho tão novo seria maior que os demais? Como que um jovem reinaria sobre os próprios pais? Tudo era um mistério, o que deixou até mesmo Jacó pensativo sobre tais coisas, carregando consigo o desafeto dos vários irmãos. José corria perigo. Certa vez, seus irmãos estavam trabalhando no campo e seu pai, Jacó, lhe pediu para encontrá-los. Tendo sido avistado no caminho, seus irmãos planejaram matá-lo, debochando de suas visões. O único irmão que ainda se preocupava com ele foi Rúben, que aconselhou os irmãos a não matá-lo, mas deixá-lo apenas jogado em um poço. Assim fizeram, esperaram ele chegar, o agarraram e arrancaram a bela túnica que o pai lhe deu. Depois o jogaram em um poço vazio. José ficou no poço por algum tempo, pois seus irmãos ainda se assentaram para comer. Quando o grupo viu uma caravana de ismaelitas, Judá pensou que seria melhor vender o irmão do que matá-lo, pois dessa forma ainda iriam faturar em cima dele. E dessa forma, venderam o irmão aos ismaelitas, que por sua vez, venderam José a Potifar, o oficial do faraó, do Egito e capitão da guarda. Rúben, que salvou a vida de José, estava longe do grupo quando venderam o pequeno irmão. Quando ele voltou ao poço para resgatá-lo, viu que voltou muito tarde, e ele já não estava mais lá. Lamentou profundamente. Os irmãos ainda armaram uma grande desculpa. Pegaram a túnica de José, mancharam de sangue de animal e devolveram a Jacó. Quando o pai viu que aquela era a túnica de seu amado filho José, entrou em profundo luto, a ponto de ninguém conseguir consolá-lo. Após Potifar ter comprado José, colocou-o para trabalhar em sua casa. Tudo que José fazia prosperava, de forma que foi morar na casa de Potifar, concedendo a administração de toda a casa, dando posteriormente a administração de toda a sua terra. Como José era abençoado por Deus,
e era bonito e de boa aparência. Com o passar do tempo, a mulher de Potifar se viu atraída pelo jovem. Certo dia, ela o convidou a deitar-se com ela. Mas José respondeu, e embora a moça lhe procurasse e insistisse nesse pecado, José ainda recusava e evitava a mulher por onde andava. Até que certo dia, vendo que nenhum outro servo, além de José, estava em casa, a mulher de Potifar avançou sobre José, o agarrou e insistiu mais uma vez que ficassem juntos. Nesse momento, José escapa da mulher e foge de casa, deixando seu manto para trás. A mulher então pega o manto e conta para os empregados e o marido que José tinha lhe assediado. Depois disso, Potifar mandou que prendessem José. Na cadeia, porém, Deus continuou o abençoando, lhe concedendo a simpatia do carcereiro. Esse carcereiro, ao ver que José era especial, lhe concedeu o cargo de chefe dos prisioneiros, sendo ele responsável por tudo o que acontecia por lá. Estando José ainda preso, 2 novos prisioneiros foram mandados para lá pelo próprio faraó. Eram eles o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Os 2 novos prisioneiros tiveram sonhos misteriosos que não conseguiam entender. José, ao ver essa situação, diz-lhes para contarem os sonhos. Roseou-os e deu-lhes a interpretação de cada sonho. Mostrou que o chefe dos copeiros voltaria à sua posição de honra e ao lado do rei. Por outro lado, prenunciou que o chefe dos padeiros seria enforcado em uma árvore. A única coisa que José pediu em favor ao chefe dos copeiros era que se lembrasse dele e o defendesse diante do faraó, uma vez que ele era inocente. Além de ter sido levado à força ao Egito, também foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. E apesar desse pedido, o chefe dos copeiros esqueceu de José. Mais adiante, o faraó passou a ter sonhos estranhos. Ele chamou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguia lhe dizer o que seus sonhos significavam. Foi nesse momento que o chefe dos copeiros se lembrou de José, chamado na presença do faraó. José logo se aprontou para ver o rei do Egito e ouvir seus sonhos. A Bíblia diz, em Gênesis 47, que o faraó se espantou com a capacidade de José, que deu uma interpretação exata de seus sonhos. Acontece que o Egito passaria por um grande período de fome. Era isso que os sonhos diziam. José aconselhou o faraó a eleger um governador, alguém que pudesse coordenar e supervisionar a produção da terra, de forma que o Egito fizesse um grande estoque, para que não passassem fome no futuro. Diante de conselhos tão bons, e de ver que o Senhor estava com José, Faraó o colocou na posição de governador do Egito, o homem mais poderoso daquele lugar, abaixo apenas do próprio Faraó. A vida de José mudou completamente a partir desse momento, vivendo no luxo, vestindo linho feno, corrente e o anel selo do Faraó. Recebeu do rei ainda uma mulher, filha do sacerdote. Diante da fome prevista por José, Jacó mandou 10 de seus filhos descerem ao Egito para comprarem trigo para sobreviverem. Benjamim, porém, ficou com o pai. Quando os filhos de Jacó chegaram no Egito, José os encontrou. O novo governador os reconheceu, mas os irmãos não reconheceram José. Dessa forma, José os manipulou, de forma que fossem buscar Benjamim, para que um deles saísse da cadeia na volta para Canaã. José mandou que enchessem os jumentos de trigo e devolveu-lhes a prata que usaram para pagar. Diante disso, os irmãos pensaram que seriam acusados, novamente, de causarem problemas ao Egito. Sendo assim, eles retornaram ao Egito com Benjamim, presentes, toda a prata que receberam de volta e mais o dobro, com medo de José. Mas ao chegarem no Egito novamente, foram muito bem recepcionados, recebendo um grande almoço na casa de José. Este, por sua vez, ficou muito emocionado ao reencontrar seu irmão mais novo, Benjamim,
e teve que sair de onde estavam para chorar. Até então, nenhum dos irmãos reconheceu José. Após mais um truque para enganar seus irmãos, fazendo-lhes prometer Benjamim como escravo, José revela a verdade aos seus irmãos. Eles ficaram perplexos com essa notícia e com o que Deus fez através da vida de José. Dessa forma, José instrui que Jacó passasse a morar no Egito, longe da fome. O próprio faraó intervém na ação de José, auxiliando-os para a imigração de Canaã para o Egito. Foram providenciados carruagens, mantimentos e uma terra para se estabelecerem. Jacó ouviu toda a história e seu espírito ficou revigorado. Quando Jacó chega ao Egito, José corre em sua direção, abraça-o e chora de alegria. Jacó também se alegra muito, a ponto de dizer que poderia morrer em paz. Jacó foi levado para conhecer o faraó e em seguida recebeu as melhores terras do Egito. A fome se alastrou fortemente e José foi sagaz na administração do Egito. Vendeu o trigo estocado em troca de toda a prata, de todo o gado, de toda a terra e de todas as pessoas, tornando o faraó ainda mais poderoso do que já era. José do Egito teve 2 filhos, Manassés e Efraim, nascidos de sua esposa Azenar. Esses filhos foram fundamentais na formação das tribos de Israel, pois receberam a bênção de Jacó e foram considerados como se fossem seus próprios filhos. Recebendo herança entre os irmãos de José, o primogênito foi Manassés, cujo nome significa fazer esquecer. José o chamou assim porque Deus o fez esquecer as dores de seu passado e da casa de seu pai. Após tantos sofrimentos no Egito, Manassés se tornou o pai da tribo que herdou terras ao leste e oeste do Rio Jordão. Sua descendência foi numerosa e corajosa, ainda que parte de sua tribo fosse lembrada por certa instabilidade espiritual. O segundo filho foi Efraim, cujo nome significa frutífero. José escolheu esse nome porque Deus o fez prosperar na terra de sua aflição. Embora fosse o mais novo, Jacó, em um gesto profético, colocou a mão direita sobre sua cabeça e lhe deu uma bênção maior do que a de seu irmão. A tribo de Efraim tornou-se uma das mais influentes de Israel, destacando-se em liderança, força militar e relevância política. Os filhos de José marcaram profundamente a história do povo de Israel, sendo lembrados como patriarcas de tribos poderosas. O tempo passou, Jacó estava para morrer. Abençoou todos os seus filhos, sendo sepultado, embalsamado e colocado num sarcófago no Egito, assim como era feito com os líderes egípcios. Antes, o governador do Egito disse as últimas palavras aos seus irmãos. José morreu em paz com 110 anos.